Bem, continuando aqui com a questão 21, temos aqui a seguinte instrução. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante a pessoa comprou, sendo que essa fábrica vende seu produto em três formatos: a lata de 350 ml, a garrafa de 600 ml e a garrafa de 2 litros. Vamos ver agora como, vamos ver agora como eu fiz. Bem, eu adicionei três variáveis inteiras, latas, garrafas pequenas e garrafas grandes. E do tipo float eu adicionei capacidade de lata igual a 0,35, capacidade de garrafa igual a 0,6 e capacidade de garrafa grande igual a 2,0. E o total de litros. Pedi ao usuário para digitar quantas latas de 350 ml ele vai comprar ou vender, enfim. Pedi também para digitar a quantidade de garrafas de 600 ml e também a de 2 litros. Com isso, armazenei cada uma, cada um dos valores nas respectivas variáveis, latas, garrafas, underline pack e aí garrafas, underline G. O total de litros recebe latas versus a capacidade da lata mais garrafas pack igual a capacidade da garrafa pack, garrafa G versus capacidade da garrafa G. E no final é imprimido o total de litros de refrigerante comprados é 2 litros. Litros, na verdade, né? E agora vamos ver como vai ser executado. Bem, eu vou botar aqui, comprei duas latas, 5 latas de 350 ml, uma de 600, 3 de 2 litros. O total de litros de refrigerante comprados é 8,35. Bem, agora vamos para a questão 22. Na questão 22, temos a seguinte instrução. Pedro tem um cofrinho com muitas moedas e deseja saber quantos reais conseguiu poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda e imprimir o valor total economizado em reais. Considere que existam moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos e ainda moedas de R$ 1. Não havendo uma moeda de um tipo, a quantidade respectiva é zero. Bem, adicionei valores do tipo float, entre eles o valor da moeda R$ 1, valor da moeda de 50 centavos, 25, 10, 5, moeda de R$ 1, tarará, moeda de 50 e etc. Pedir ao usuário para digitar a quantidade de moedas de R$ 1 e armazenar na variável moeda R$ 1. Fiz a mesma coisa com a de 50 centavos, a de 25, a de 10 e a de 5. O valor total de centavos é pegando a moeda de R$ 1 versus o valor da moeda de R$ 1, mais 50 centavos, mais o valor dela, mais o tanto de moeda de 25 versus o valor da moeda de 25, a de 10 e a de 5. E para saber o valor total real, a gente pega o valor daqui e divide por 100. Pois, como eu defini aqui, o real vale 100, como se valesse 100 centavos. E aqui 25, 50, porque está em números inteiros. Apesar de ser float, eu deixei como inteiro aqui. É, isso mesmo. Enfim, e aí no final é imprimido o valor economizado. Valor economizado. Agora vamos ver como vai ser executado. Digite a quantidade de moedas de R$ 1. Vou botar 5 moedas de R$ 1, duas de 50 centavos, 4 de 25, 10 moedas de 10 centavos e 12 moedas de 5. O valor economizado é de R$ 80,60. Bem, essa foi a questão 22 e agora vamos para a questão 23. Bem, na questão 23 temos a seguinte instrução. Um torneio de refresco é feito com 8 partes de água mineral e 2 partes de suco de maracujá. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de água e de suco são necessários para fazer X litros de refresco, que é para ser informado pelo usuário. Sim, eu coloquei variáveis do tipo float, entre elas, no caso, elas são a litros refresco, litros água, litros suco, proporção água e proporção suco. Pedi ao usuário para digitar a quantidade de litros de refresco que ele vai fazer e armazenei esse valor na variável litros refresco. Litros água recebe essa expressão, litros refresco versus proporção da água,
dividido pela proporção da água mais proporção do suco. O litro suco recebe litros refresco menos litros água. No final é imprimido o tanto de litros de refrescos necessário para fazer. Não, na verdade ele imprime. Para fazer tantos litros de refresco vão ser necessários tantos litros de água e tantos litros de maracujá, de suco de maracujá. Agora vamos ver como vai ser executado. Eu vou colocar que eu quero fazer 15 litros de refresco. Para fazer 15 litros de refresco são necessários 12 litros de água e 3 litros de suco de maracujá. Bem, essa foi a questão 23, agora vamos para a questão 24. Na questão 24, temos a seguinte instrução. Faça um algoritmo que receba duas notas. Calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando o peso 2 para a primeira nota e peso 3 para a segunda nota. Bem, eu criei variáveis do tipo float, entre elas N1 e N2, que é para ser a nota 1 e nota 2, e a média ponderada, P1 e P2, para ser o peso 1 e peso 2, que é o, são os dois pesos que equivale a 2 e 3. Bem, pedir ao usuário para digitar a primeira nota e salvei aqui no N1. Segunda nota no N2 e a média ponderada recebe N1 versus o peso 1 mais N2 versus o peso 2 dividido pelo peso 1 mais o peso 2. No final é imprimido a média ponderada. Vamos agora ver como é executado. Bem, vamos supor que a pessoa tirou 4,6 na primeira nota e na segunda nota tirou 7,8. A média ponderada das notas é 6,52. Essa foi a questão 24 e agora vamos para a questão 25. Na questão 25 temos a seguinte instrução. Um funcionário recebe um salário fixo mais 4% de comissão sobre as vendas. Faça um algoritmo que receba o salário fixo de um funcionário e o valor de suas vendas. Calcule e mostre a comissão e o salário final do funcionário. Bem, eu adicionei como variável do tipo float o salário fixo, valor das vendas, comissão e salário final. Pedi ao usuário para digitar o salário fixo do funcionário e armazenei na variável salário fixo o valor que foi informado acima. Fiz a mesma coisa com o valor das vendas dos funcionários e salvei nessa variável. A variável comissão recebe o valor de vendas vezes 0,04, que significa os 4%. O salário final é igual ao salário fixo mais a comissão. E no final é impresso a comissão do funcionário e o salário final do funcionário. Agora vamos ver como é executado. O salário fixo do funcionário é 4.502 e 34. E o valor das vendas dos funcionários foram 634 e 87. A comissão do funcionário é de R$ 25,39 e o salário final do funcionário foi para 4.527,73. Bem, essa foi a questão 25 e agora vamos para a questão 26. Na questão 26 temos a seguinte instrução. Faça um algoritmo que receba o peso de uma pessoa em quilos, calcule e mostre a. O peso e mostre esse peso em gramas. Calcule e mostre esse peso em gramas. B. O novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado. C. O novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado. Vamos lá. Eu utilizei do tipo float e criei a variável peso quilos, peso gramas, novo peso engordar e novo peso emagrecer. Pedi ao usuário para digitar o peso em quilos, salvei o valor nessa variável, guardei nessa variável. Peso gramas recebe peso quilos vezes 1000. É imprimido a seguinte frase: o peso da pessoa em gramas e aqui é a quantidade em gramas. Aqui o novo peso engordar recebe peso quilos vezes 1,15, que é 15% se a pessoa engordar, né? Se a pessoa engordar 15%, o novo peso vai ser o valor que vai dar depois dessa expressão aqui. E no novo peso emagrecer é feito essa expressão do peso quilo vezes 0,8, que aqui é tirando os 20%
do peso da pessoa. E é imprimido se a pessoa emagrecer 20%, o novo peso será esse daqui, que vai ser, depois dessa expressão, vai ser o resultado. Bem, agora vamos ver como vai ser executado. Digite o peso em quilos. Vamos botar que a pessoa pesa 78,9 quilos. O peso da pessoa é 78.900 gramas. Se a pessoa engordar 15%, o novo peso será de 90,74 quilos. Se a pessoa emagrecer 20%, será de 63,12 quilos. Bem, essa foi a questão 26. Agora vamos para a questão 27. Aqui na questão 27 temos a seguinte instrução. Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um trapézio. Sabes que A é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu fiz o seguinte espaço. Criei aqui 4 variáveis do tipo float, que é a base maior, base menor, altura e área do trapézio. Pedi ao usuário para digitar o valor da base maior do trapézio e armazenei o valor nessa variável de base maior. Fiz o mesmo com a base menor e armazenei. Fiz o mesmo com a altura, armazenei. E a área do trapézio recebe essa expressão: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No final é imprimido a área do trapézio deixa eu corrigir aqui, pronto. E aí, vamos ver agora como vai ser executado. Digite a base maior do trapézio, 12, 6, 8. A área do trapézio é 72. Bem, essa foi a questão 27. E agora vamos para a questão 28. Na questão 28 temos a seguinte instrução. Faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um quadrado. Sabe-se que A é igual a lado vezes o lado, que a área é igual ao lado vezes o lado. Bem, eu utilizei do tipo float para essas duas variáveis, lado e área do quadrado. Pedi ao usuário para digitar o valor do lado do quadrado. Armazenei o valor na variável lado. A área do quadrado recebe lado vezes lado. E é impresso a seguinte mensagem. A área do quadrado e aqui o valor que vai ser depois dessa expressão, o resultado vai aparecer aqui. Vamos agora ver como é executar. Digite o valor do lado do quadrado, 14. A área do quadrado é 196. Essa foi a questão 28. E agora vamos para a questão 29. Na questão 29, está pedindo para fazer um algoritmo que calcule e mostre a área de um losango. Sabendo-se que a área é a diagonal maior mais a diagonal menor, dividido por 2. Bem, eu criei 3 variáveis do tipo float, sendo elas a diagonal maior, diagonal menor e área losango. Pedi ao usuário para digitar o valor da diagonal maior do losango e armazenei na variável diagonal maior. Fiz o mesmo com a diagonal menor e armazenei na variável diagonal menor. A área do losango vai receber essa seguinte expressão: diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 vai dar a área do losango. Depois é impresso a área do losango com o resultado que dá aqui nessa expressão. Agora vamos ver como vai ser executado. Digite o valor da diagonal maior do losango. Vamos botar 12. E o da menor vamos botar 6. A área do losango é 36. Posso até corrigir aqui também e colocar ponto 2F. Porque para aparecer somente duas casas decimais. Mas é isso. Essa foi a questão 29. Agora vamos para a questão 30. Aqui na questão 30 temos a seguinte instrução. Faça um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e o valor do salário de um funcionário. Calcule e mostre a quantidade de salários mínimos que ganha esse funcionário. Bem, criei essas 3 variáveis do tipo float, sendo ela salário min, salário fun e quanti salários min. Pedi ao usuário para digitar o valor do salário mínimo e armazenei o valor dentro dessa variável, o salário mínimo. Pedi para digitar o valor do salário do funcionário e armazenei no salário fun. A quantidade de salários min vai ser igual ao salário do funcionário dividido pelo salário mínimo.
Depois é impresso o funcionário ganha. Aqui nessa linha vai ser o quantos salários mínimos o funcionário ganha. Agora vamos olhar como vai ser executado. Vamos lá. É, vamos dizer que o salário mínimo, vamos colocar o salário mínimo do Brasil, 1.412,00, e o salário do funcionário é no total de 1.824. O funcionário ganha em média 1,29 salários mínimos, mais ou menos. Vamos fazer aqui para dois salários mínimos, que eu fiz a conta errada aí. 1.412 mais 1.412 dá igual a 2.824. Pronto, o funcionário ganha dois salários mínimos. Agora eu acertei. Bem, essa foi a questão 30. Agora vamos para a questão 31. Bem, aqui na questão 31 está pedindo a seguinte instrução: faça um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Calcule e mostre a idade da pessoa em anos, a idade da pessoa em meses, a idade dessa pessoa em dias e a idade dessa pessoa em semanas. Eu adicionei aqui variáveis do tipo inteiro, no qual elas são ano nascimento, ano atual, idade anos, idade meses, idade dias e idade semanas. Pedi ao usuário para digitar o ano de nascimento da pessoa. Armazenei dentro da variável ano nascimento o valor que foi repassado. Pedi para digitar o ano atual. Armazenei dentro da variável ano atual o valor repassado. Idade anos recebe ano atual menos o ano nascimento. Idade meses recebe idade anos vezes 12. Dias recebe idade anos vezes 365 e idade semana recebe idade anos vezes 52, porque cada mês são 12 meses no ano, 365 dias e 52 semanas. Depois é impresso a idade da pessoa em anos, meses, dias e semanas. Agora vamos ver como vai ser executado. Vamos dizer que a pessoa nasceu em 1956 e estamos em 2024. A idade da pessoa é de 68 anos, a idade da pessoa é de 816 meses, 2000, não, 24.820 dias e 3.536 semanas. Bem, essa foi a questão 31. Agora vamos para a questão 32. Na questão 32 está dizendo assim: seu João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar a multa de 2% sobre cada conta. Faça um algoritmo que calcule e mostre quanto restará do salário do João. Bem, criei uma, duas, três, quatro, cinco variáveis do tipo float, que elas são a salário, conta um, conta 2, total contas e restante salário. Pedi ao usuário para digitar o salário de João e armazenar na variável salário. Pedi para digitar o valor da primeira conta e armazenei na conta 1. Pedi para digitar o valor da segunda conta e armazenei na conta 2. A variável total contas recebe o valor da conta 1 vezes 1,02, que é exatamente a conta mesmo, 100%, mais 2% sobre cada conta, né? Então, é a conta 1 vezes 1,02, mais conta 2 vezes 1,02. Temos agora aqui o restante do salário, que é igual ao salário, menos o total de contas, que é o que ele foi pagar junto com as multas. Depois é impresso o restante a seguinte mensagem: o restante do salário de João após o pagamento, deixa eu só ajeitar aqui, após o pagamento das contas é esse daqui que vai aparecer aqui, que é o restante do salário. Agora vamos ver como vai ser executado. Digite o salário de João, vou botar aqui 1.587,12 centavos. O valor da primeira conta é 144,23 e agora ele tem 78,32 para pagar. O restante do salário de João, após o pagamento das contas, é de R$ 1.360,12. Bem, essa foi a questão número 32 e agora vamos para a questão 33. Bem, na questão 33 temos a seguinte instrução: faça um algoritmo que receba o número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre
o salário a receber seguindo as regras a seguir. A hora trabalhada vale a porcentagem do salário mínimo. A hora extra vale 1/4, 1,4 do salário mínimo. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor de hora trabalhada. A quantia a receber pelas horas extras equivale ao número de horas extras trabalhadas multiplicado pelo valor da hora extra. E o salário a receber equivale ao salário bruto mais a quantia a receber pelas horas extras. Então, com essas informações, eu criei as variáveis do tipo float: horas trabalhadas, horas extras, salário mínimo, valor hora extra, salário bruto, quantias hora extras e salário a receber. Pedi ao usuário para digitar o número de horas trabalhadas, armazenei na variável horas trabalhadas, pedi ao usuário para digitar o valor do salário mínimo, armazenei na variável salário mínimo, pedi para o usuário digitar o número de horas extras e armazenei na variável horas extras. O valor da hora, a variável valor hora, recebe salário mínimo vezes 0,01. O valor da hora extra recebe salário mínimo vezes 0,014. Salário bruto recebe horas trabalhadas vezes o valor da hora. E as quantias das horas extras é igual às horas extras vezes o valor da hora extra. No final, o salário a receber é igual ao salário bruto mais quantias horas extras. Print. Depois é feito a impressão aqui, imprimido a seguinte frase: o salário a receber é, e esse daqui vai ser o valor de salário a receber. Vamos agora ver como vai ser executado. Digite o número de horas trabalhadas, vou botar aqui que a gente trabalhou 40 horas e o salário mínimo equivale a 1.524,34 reais. E aí o número de horas extras, a gente vai botar que a gente trabalhou até 50. Então, o salário a receber é de 1.676,77 centavos. Bem, essa foi a questão 33. E agora iremos para a questão 34. Na questão 34, está pedindo o seguinte: faça o algoritmo que receba a quantidade de dinheiro em reais que uma pessoa que vai viajar possui. Essa pessoa vai passar por vários países e precisa converter seu dinheiro em dólares, marco alemão e libra esterlina. Sabes que a cotação do dólar é de 5,65, R$ 5,65. Do marco alemão é de R$ 3,27 e da libra esterlina é de R$ 7,48. O algoritmo deve fazer as conversões e mostrá-las. Bem, eu adicionei variáveis do tipo float, entre elas, no quais são, na verdade, elas são a dinheiro reais, cotação do dólar, cotação marco alemão, cotação libra esterlina, dinheiro dólares, dinheiro marco alemão, dinheiro libra esterlina. Pedi ao usuário para digitar a quantidade de dinheiro em reais. Salvei essa informação na variável dinheiro reais. Adicionei aqui como lá na instrução da questão pediu as cotações do dólar, do marco alemão e da libra esterlina. O dinheiro dólares recebe dinheiro reais dividido pela cotação do dólar. O marco alemão do mesmo jeito, só que a diferença é que é dividido pelo marco alemão e a libra esterlina é dividido pela cotação da libra esterlina. No final é impresso o valor equivalente em dólares, o valor equivalente em marcos alemães e o valor equivalente em libras esterlinas. Agora vamos ver como vai ser a execução. Bem, vamos dizer que nós estamos levando para essa viagem 9.587,67 centavos. Com isso, em dólares, equivale a 1.696,93 centavos. Em marcos alemães, equivale a 2.932,01 centavos. E em libras esterlinas, equivale a 1.281,77 centavos. Essa foi a questão 34 e agora vamos para a questão 35. Pronto, na questão 35 está pedindo para escrever um algoritmo que converta o intervalo de tempo dado em minutos em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for 145,87 minutos, o algoritmo deve fornecer 2 horas, 25 minutos, 52,2 segundos. Vamos lá. Eu defini como
variáveis do tipo float, tempo min e seg, que é de tempo min, tempo do minuto e segundos. E do tipo inteiro, horas e minutos. E min, que significa horas e minutos. Bem, pedi ao usuário para digitar o intervalo de tempo em minutos. E com isso eu armazenei o valor dessa variável aqui em scanf. Com scanf eu armazenei essa variável aqui, tempo min, que foi o valor aqui. As horas recebe o tempo min dividido por 60. Os minutos recebe o resto da divisão por 60. E os segundos recebem o tempo min menos hora vezes 60 mais minuto vezes 60. No final é impresso o intervalo de tempo convertido. Vamos lá ver, vamos ver como vai ser executado. Bem, vamos lá. Vamos colocar 235 e 66. Pronto. O intervalo de tempo convertido é 3 horas 55 minutos 39,6 segundos. Pronto, essa foi a questão 35 e agora iremos para a questão 36. Bem, na questão 36 está solicitando a seguinte estão dando as seguintes instruções. Para viajar de avião, o perímetro da bagagem de mão não deve ultrapassar 45 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Solicite as informações de altura, largura e comprimento da bagagem do usuário em centímetros e retorne o perímetro equivalente em centímetros e em polegadas. Utilize um constante para o valor de uma polegada em centímetros. Bem, usei aqui uma constante do tipo float, que se chama cm polegada, do tipo 2,54 e, e peguei também aqui 5 variáveis do tipo float. Altura, largura, comprimento, perímetro cm, perímetro polegada. Pedi ao usuário para digitar a altura da bagagem em centímetro, armazenei aqui esse valor. Pedi para digitar a largura da bagagem em centímetro e salvei aqui na variável largura. Pedi a mesma coisa com comprimento e salvei na variável comprimento. O perímetro em centímetro recebe duas vezes a altura mais largura mais o comprimento. E o perímetro em polegada recebe esse valor dividido pela essa constante aqui. Agora vamos ver como vai ser executado. Vamos dizer que a altura é 60 centímetros, largura 40 e o comprimento dessa bagagem eu vou botar 50. Pronto, o perímetro da bagagem é 300 centímetros ou 118,11 polegadas. Bem, foram as 36 questões da lista de fundamentos da programação. Espero que você tenha gostado desses vídeos e queria agradecer por estar aqui até agora. E é isso. Até a próxima. Tchau.